Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. A proposta desse projeto de extensão é conversar sobre temas importantes relacionados à saúde da mulher, de forma acessível e descontraída, levando informação a toda a comunidade interessada. Meu nome é Matheus Schulz, acadêmico de medicina, e nessa edição tenho o privilégio de entrevistar o professor Dr. Guilherme Bica, médico ginecologista e obstetra, professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do UFPEL. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado por aceitar o convite. Fala, Matheus. É um grande prazer estar mais uma vez conversando no Ginecologicamente Falando. Estou muito satisfeito com os episódios até agora apresentados. Espero que todos estejam curtindo também. E que tema maravilhoso vai ser hoje? Conta para nós qual vai ser, meu velho. Na última edição, conversamos sobre contracepção de emergência com a professora Selene, e quem está nos acompanhando já sabe as principais questões que permeiam esse método. Uma dúvida levantada na semana passada foi a possibilidade do DIU como contracepção de emergência e ele já continuar servindo como método contraceptivo de longa duração. É muito importante conversarmos sobre métodos de longa duração, e hoje a nossa conversa é sobre isso. Que legal, cara. Então, assim, a gente vai falar sobre os métodos de longa duração. Vou tocar um pouquinho na história deles, tá? Para depois a gente chegar em quais são os métodos e conversar a respeito disso. Esse tema é muito interessante. As mulheres cada vez mais estão optando por métodos anticonceptivos que tenham uma segurança anticonceptiva muito grande, uma eficácia muito grande. E essa é uma das grandes características dos LARCs, ou métodos de longa duração, como a gente costumeiramente chama na ginecologia, a gente chama de LARCs. Né? É uma característica que todos eles têm de serem muito eficazes. Quem utiliza eles tem praticamente quase que uma segurança total de que não vai ter uma gestação indesejada. Né? Algo que com o anticoncepcional oral, por exemplo, existem falhas que são devido a esquecimento, atraso na tomada, uso de algumas outras medicações concomitantes, então, que não acontecem com esses métodos de longa duração. A gente considera um método de longa duração um método que seja um método anticonceptivo reversível que tenha duração igual ou maior de 3 anos. Certo? Que então eles independem da tomada diária, como as pílulas, e também eles estão livres dos terríveis esquecimentos, né, que assombram muito das usuárias. Por muito tempo da evolução humana, diversos dispositivos mais primitivos do que a gente vê agora, eles foram utilizados para evitar as gestações indesejadas. Só para tu ter uma ideia, lógico, isso não era com relação à situação humana, existiam mercadores árabes que introduziam pequenas pedras dentro do útero das camelas para evitar a gestação delas durante a travessia no deserto. E também, na antiguidade, foi desenvolvido uma espécie de DIU, dispositivo intrauterino, feito de seda trançada com uma forma de anel e era colocado no útero aí das mulheres com o intuito de evitar uma gestação. Então, quer dizer que algum desses métodos que a gente vai consultar agora, pelo menos de maneira mais rudimentar, tem muito tempo, né? Assim, ó, quais são, então, esses métodos? Antes da gente chegar conversar um pouquinho a respeito de cada um. O DIU, que a gente utiliza muito no Sistema Único de Saúde, né? Que, em geral, ele é com cobre, é um dispositivo intrauterino de cobre, com diferentes formatos, com adição de prata, que tu me pode perguntar depois, que é um assunto da moda, né? Os sistemas intrauterinos, ou SIU, que são os DIUs hormonais, que o mais conhecido deles é chamado de Mirena, né, o nome comercial, mas agora existe um outro no Brasil que chama Cailina, dispositivo também hormonal de baixa dosagem, e os implantes subdérmicos de anticoncepcional também, que são pequenos bastonetes que têm uma dosagem de hormônio que vai liberando esse hormônio progressivamente, contribuindo com a anticoncepção das mulheres. Muito interessante esse contexto histórico, professor, eu não tinha ideia. Acredito que hoje em dia um dos LARCs mais conhecidos é o DIU de cobre, bem acessível pelo SUS. Vamos conversar um pouco sobre ele primeiro. Como que funciona a implantação? Então, assim, o DIU de cobre realmente ele é um DIU disponível na rede pública, ele é extremamente utilizado, talvez seja o método anticonceptivo mais utilizado no mundo, mais até que os anticoncepcionais diferentes,
E ele é muito seguro também. Então, ele se trata de um dispositivo que o formato mais comum dele, principalmente o que a gente utiliza, ele tem um formato de T, mas ele pode ter outros formatos também. E ele tem dentro desse DIU, que ele é um Tzinho plástico, ele tem enroladinho nele o cobre que vai ajudar na anticoncepção com capacidade permicida e outras situações. Então, ele é colocado dentro do útero, num procedimento ambulatorial, simples, que pode ser feito com anestesia local ou não, que as pacientes, em geral, colocam no ambulatório, e ele tem uma duração que varia, dependendo do DIU, de 5 anos a 10 anos, dependendo da quantidade de cobre que tenha nele. É uma boa duração, essa é a parte mais interessante. E durante esses anos, precisam consultas, exames, como é que é a manutenção do método? Então, o mais interessante é a gente saber assim, quem é candidata a utilizar esse método. Todas as mulheres podem usar o DIU, independente da idade deles, desde que sejam sexualmente ativas, lógico. É um método para não engravidar, então não tem como introduzir ele através do ímen ali. Então, ele é colocado no exame ginecológico, certo? O paciente precisa, para colocar ele, ter algumas coisas que são importantes. É interessante que ela tenha uma avaliação da flora vaginal, para que não seja colocado o dispositivo. Isso serve para o CIUS também, Mirena, Kailena, tá? Que seja avaliado para que a gente tenha uma segurança de que não tenha uma bactéria vaginal, alguma coisa que possa subir junto com o DIU na hora da colocação. O interessante é que a paciente tenha um pré-câncer coletado ou que já tenha um pré-câncer recente, que mostra que não tem nenhuma alteração no colo dela, que precise depois ser tratada para que seja colocado. Então, esses são os quesitos básicos para se colocar. O paciente vai na consulta, coloca o DIU, ele pode, se ter um pouquinho de cólica, às vezes a gente prescreve um analgésico para ser colocado, um pouquinho antes ela toma, nos outros dias. Em geral, se faz uma revisão. O padrão de revisões varia conforme o serviço, mas em geral a gente pede que a paciente retorne ao redor de 30 dias para uma nova avaliação, de preferência, se conseguisse uma ultrassonografia para avaliar se ele ficou bem posicionado, seria bem interessante, né, para a gente ter essa segurança de que ele não saiu, de que não ficou no colo do útero, que não ficou mal posicionado. A partir daí, ela vai fazer suas consultas, ou a cada 6 meses, ou uma vez por ano, conforme a rotina de cada serviço. Entendi. E existem sinais que o DIU pode não estar bem alocado ou funcionante durante esses anos, assim, que a mulher deva se preocupar? Na verdade, assim, é difícil a mulher sentir que o DIU está saindo, mas ela pode sentir alguma coisa, o parceiro sentir no momento da relação que o que espetou. Às vezes é o fio, porque o fio inicialmente, antes dele ficar mais posicionado, o parceiro pode sentir alguma coisinha mínima. Mas assim, a paciente em si ter a noção de que ele se deslocou é difícil. Talvez ela possa ter uma cólica muito forte, alguma coisa diferente, mas é mais na ultrassonografia. Mas tem uma característica que quando ele fica bem posicionado naquele primeiro, segundo ciclo, em geral ele não se movimenta depois. É o que acontece na maior parte das vezes. Tem esse fator para tranquilizar, então. E sobre o ciclo menstrual, eu queria te perguntar, como é que ele fica? Ele impede a menstruação? Como é que funciona? Não, o DIU de cobre não impede a menstruação. Então a mulher vai ter o ciclo menstrual controlado pelos ovários dela. O que acontece com o DIU de cobre é que, como o cobre, no efeito que ele faz essa anticoncepção lá dentro do útero, promove uma reaçãozinha inflamatória, coisa assim. Em geral, a paciente tem que saber, ela pode ter ciclos menstruais com mais menstruação e, eventualmente, um pouco mais de cólica. Então, esse método para pacientes que têm muita dor menstrual ou fluxo menstrual muito aumentado é uma contraindicação relativa dele, né? Porque a paciente ela pode vir a ter mais sangramento do que ela já tinha ou mais cólica do que ela já tinha. Para essas situações, o DIU hormonal entra como uma situação muito interessante, porque ele, ao invés, apesar dele ser um dispositivo que fica dentro do útero, que nem o de cobre, ele tem uma característica de redução muito importante do fluxo menstrual, ou até a ausência do fluxo menstrual. Então, muitas pacientes que têm patologias uterinas com sangramento aumentado, com cólica aumentada, elas se beneficiam do uso do sistema intrauterino hormonal. Entendi.
10 anos é bastante tempo. Se durante esses anos o planejamento familiar da mulher se alterar e ela desejar engravidar, é fácil a reversão? A reversão é praticamente imediata. É simplesmente se faz um exame ginecológico, ele tem uma cordinha que o DIU tem que fica no colo do útero ali, a amostra, o médico pinça aquela cordinha, puxa, não é doloroso para retirar, é muito. Em geral, tu pode ter algum desconforto na inserção, até muitas vezes a gente utiliza algum tipo de anestesia local para minimizar esse desconforto da inserção, mas a retirada é muito tranquila. A paciente fica imediatamente fértil. Né? Isso com o DIU hormonal também é a mesma história. Rapidamente ela vai estar apta a engravidar. Então é um método que, além de ser muito seguro e ter um tempo bem longo de duração, ele se mostra reversível também. Sim, isso é importante. O professor citou o incômodo e uma grande dúvida que a mulher pode ter é na relação sexual. A mulher não tem a chance de ter algum incômodo por causa do DIU implantado no útero? Ele estando bem implantado, em geral, ela não vai ter incômodo. E o parceiro, como eu te falei, às vezes no início o fio fica um pouquinho mais compridinho, alguma coisa, pode dar uma beliscadinha. Em geral, isso é momentâneo, depois já se acomoda, ou a gente corta o fio, deixa mais curtinho. Isso é tudo questões que dá para se organizar, não é nada de definitivo. Certo. Existe um outro tipo de DIU que é o de progestágeno, conhecido como Mirena. Quais as diferenças dele para o DIU de cobre que a gente estava conversando? É esse que eu falei antes, ele chama sistema intrauterino. Ele tem o Mirena e tem agora o Cailena, que é um Mirena com menos dosagem. Isso nós estamos falando do nome comercial do produto da Bayer, né? Que são os que são disponíveis no Brasil. A diferença é assim, os dois vão dentro do útero, mas o mecanismo de ação é completamente diferente. Um se baseia na ação do cobre dentro do útero. O outro, nessa cápsula que o sistema intrauterino tem, que libera uma dose pequena de progestogênio durante o período de 5 anos, tanto no de maior dosagem como no de menor dosagem. E esse progestogênio que libera, ele modifica o ambiente uterino e o muco e impede, nesse caso, a gestação dessa forma. Então, vai deixar um endométrio mais atrófico e um muco inóspito para que o espermatozoide consiga subir. Ele não é um método anovulatório. O DIU de cobre não é, e o sistema intrauterino também não é. Não inibe as ovulações. O sistema intrauterino pode dificultar um pouquinho as ovulações, mas em geral não inibe, a paciente segue ovulando. E na questão de segurança e durabilidade, é semelhante ao DIU de cobre? Olha, ele é muito seguro. O sistema intrauterino é muito seguro. Eu vou te dizer assim, ele é tão seguro, talvez até mais seguro do que o DIU de cobre. São extremamente seguros. Como não tem a função do cobre, assim, que daria mais cólica e mais desconforto, a paciente não tem tantas contrações do útero tentando tirar o DIU de cobre, que é o que acontece. Então, os sistemas intrauterinos, em geral, é raro de tu ver grandes movimentações ou expulsões dele, são muito pouco frequentes. Então a paciente fica com uma segurança muito grande. Tendo feito a revisão e estando ok, a paciente fica bem segura mesmo. E a durabilidade deles é para 5 anos, não existe para 10. Uhum. Uma outra possibilidade, além dos DIUs, seria o implante hormonal subdérmico. Como é que funciona a implantação? Precisa de anestesia? Esse daí é bem interessante também. A gente utiliza muito. É um pequeno bastãozinho que tem de plástico, que é colocado em geral no braço. Faz uma anestesia local, tipo de dentista, que é praticamente indolor. E ele tem uma agulha que deixa, uma agulha um pouquinho mais grossa que aquela da anestesia, que implanta esse bastãozinho no braço. É feito no consultório, é bem rápido, pode ser feito em qualquer lugar, assim, o paciente chega e tu simplesmente vai usar um antisséptico no braço, assim, e pode ser implantado imediatamente. E a partir do momento que é implantado, ele já começa a fazer efeito. Então, a duração deles é de 3 anos, não é de 5 nem de 10, então é a duração um pouquinho menor. As pacientes ficam bem seguras. Uma característica desse método é que ele dá um pouquinho mais de regularidade menstrual do que os outros, certo? Então, às vezes, a paciente tem que ter um pouco de tolerância. Com Mirena e com Cailena também acontece, mas com um implante que se chama Implanon, o que a gente tem disponível no nosso
meio. As pacientes podem ter um pouquinho mais de escape e elas têm que ter um pouquinho de tranquilidade até que isso daí fique resolvido, porque elas podem ter um pouquinho de irregularidade menstrual, que é uma característica da progesterona. E as contraindicações aos métodos hormonais, por ser composto de hormônio, pacientes com risco de trombose ou hipertensas podem lançar mão desses métodos? Na verdade, assim, tanto o CIU, Mirena, Cailena, quanto o implante, ele só tem progestogênio. Então, o ato de não ter estrogênio, de só terem progestogênio, deixa eles com uma possibilidade de uso nessas pacientes. Pacientes com risco cardiovascular, pacientes hipertensas, pacientes diabéticas, pacientes que tenham alguma incapacidade de utilizar estrogênio, elas podem utilizar tranquilamente esses métodos. Tá? Então, são bem seguros. E algum desses métodos engorda? Essa é uma preocupação? Os métodos hormonais, eles podem, em algumas pacientes, referir algum aumento de peso. Não é frequente isso. Então, assim, não é uma queixa frequente, mas como o ser humano tende a ganhar peso com o passar do tempo, as pacientes podem correlacionar que foi o uso do método, né? E muitas vezes elas pedem para tirar e quando se tira, segue tudo igual. Elas seguem com o peso, não emagrecem, não muda, né? Então, assim, qualquer pílula, o implante, pílula só de progestogênio, o injetável, o que a gente sabe assim, ó, o injetável trimestral é que realmente ele tem, assim, na literatura mostrando que existe um ganho de peso mais observado, assim. Os outros, em geral, as pacientes ficam na média. Sim. Acredito que tiramos bastante dúvidas comuns assim de todos esses métodos. Tem mais algum comentário que o professor gostaria de fazer, ou alguma dúvida a mais que eu não te perguntei, que seria interessante abordar? Eu acho que assim, ó, com relação aos métodos de longa duração, eu queria lembrar uma coisa. Se a gente consegue reduzir as gestações indesejadas, a gente consegue evitar praticamente 60% das mortes maternas e 55% das mortes infantis, porque está nessas gestações indesejadas a grande população que vão ter esses problemas, né? Quem vai fazer um pré-natal de má qualidade, quem vai fazer um segmento pré-natal sem tafim, as crianças que não vão ter tanto cuidado a partir do nascimento. Sempre que a gente lançar mão de métodos de longa duração, nós vamos ter mais segurança com relação a essa situação. Outra coisa que é importante saber é que as gestações indesejadas elas são 4 vezes mais frequentes em adolescentes, em meninas de menos de 19 anos de idade, e 5 vezes mais frequentes em populações de nível socioeconômico baixo e vulneráveis. Então, assim, ó, se abre um leque de possibilidade muito grande dos LARCs, dos dispositivos de longa duração, além das situações usuais, né? E os LARCs estão indicados para adolescentes? Então, adolescentes seria muito interessante a utilização nelas, né? Porque adolescente esquece pílula, adolescente para de tomar, adolescente briga com o namorado e para com a pílula, porque não vai precisar e encontra o namorado na semana seguinte. Outra situação seriam pacientes que são vulneráveis, pacientes usuárias de drogas, pacientes HIV positivo. Então, essas pacientes se abrem um leque assim que poderiam se beneficiar muito com esses tipos de método, aí se escolhendo entre eles o que fosse mais adequado no momento. Então é mais ou menos isso. Eu acho assim, os métodos de longa duração eles estão muito evidenciados pelas mulheres e eles têm essas vantagens que são essa segurança muito grande de quem está usando quase que uma totalidade de segurança, enquanto a pílula tem muito a ver com o esquecimento. Então acho que é sempre bom se pensar nisso daí. Cada vez mais as pacientes vão utilizá-los. Sim, eu adiciono ao teu comentário assim, uma reflexão sobre a importância da informação, de levar informação sobre esses métodos, sobre outros temas da ginecologia, por projetos como o Ginecologicamente Falando, por exemplo, que vai levar informação de qualidade e segura para todos os interessados nas plataformas de áudio, e além de fomentar o interesse pela área em nós acadêmicos. É verdade. Então, assim, a gente tenta fazer com que as nossas conversas sejam sempre bate-papo e que elas tenham informação que seja muito interessante para a população. Ela, ao mesmo tempo, ela é interessante para o acadêmico,
prepara ele para que ele possa levar elas e ampliar o leque de pacientes que recebem elas no dia a dia da faculdade, né? Desperta interesse para eles também e tenta levar essa informação para os pacientes. Então, diversas pacientes que estão escutando essa nossa conversa, muito provavelmente na próxima consulta delas com o ginecologista, vão questionar se elas não poderiam ser candidatas a usar um método de longa duração. Então, se a gente conseguir esse objetivo, a gente já vai ter ficado muito satisfeito. Sim. Te agradeço de novo pela participação, pela orientação e contamos sempre com a tua presença para novas conversas, novos assuntos. Beleza, meu garoto. Então, assim, ó, eu queria agradecer muito, dizer que eu estou muito satisfeito. Estou vendo vocês muito interessados e entusiasmados com esses nossos bate-papos. Isso me deixou muito feliz. Era um projeto que a gente tinha, que a gente não sabia como é que ele ia se portar, assim, porque não sabia se o pessoal ia se engajar, e a gente vê que vocês estão muito interessados e estão aprendendo muito. Eu acho que esse tema ele fica em aberto para caso se tenha comentários, dúvidas, alguma situação que a gente possa ampliar essa situação, nada impede que nós voltemos a pensar alguma coisa a respeito dele. Deixamos ele em aberto, virão outros assuntos, mas se alguém tiver dúvidas que possa postar, que a gente pode voltar a conversar a respeito desse tema. Certo, meu garoto? Muito obrigado mesmo. Com certeza. Quem está nos acompanhando, siga acompanhando então, que abordaremos outros temas muito interessantes na área. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço, muito obrigado, pessoal.